Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 15. Isso aqui, irmãos, são palavras que foram dadas ao missionário Soares. Amém, Jesus? Amém? Eu só vou acrescentar mais alguma coisa aqui, porque o que se fala aqui já está bem claro, está bem dito. Segundo Crônicas 7, versículo de número 15. E diz assim a palavra do Senhor: agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Diga graças a Deus. Se você soubesse, irmãos, o que te rodeia, espiritualmente falando, desde o dia lá atrás, que eu não sei há quanto tempo foi isso, uns mais, outros talvez menos, que você aceitou Jesus e que foi colocado sobre a sua vida esse poder, esse domínio e essa autoridade, você não iria, a partir de agora, temer mais nada na sua vida. Amém, Jesus? Eu falava hoje de manhã, será que dá para imaginar aquele momento que você está ali de joelhos dobrados? Digamos, você acorda aí uma madrugada, 3, 4 horas da manhã, está orando. Todo mundo dormindo, tudo quieto, tudo calado, a maioria de Bragança Paulista, tudo no sono, e você falando com Deus. Será que você já imaginou que tem ali do poder de Deus, irmãos, te ouvindo para te abençoar? E hoje eu falei uma palavra aqui, que isso serviu para mim, não pelo fato de orar, tá? Mas é que eu gostei daquilo. Quando você ora, você chama a atenção de Deus para a tua vida. Quando você busca Deus, mas busca de coração, você atrai essa atenção de Deus para você. Amém, Jesus? Você chama essa atenção. O Salomão chamou. Quando ele terminou de fazer a obra do Senhor, a Bíblia diz que Deus se revelou a ele. E o Senhor, ele disse, olha, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Pastor, mas pode ser que a minha oração, ela não vai chegar. Não, ela vai chegar. Quando você começa a buscar, irmãos, o Senhor se deixa ser achado. Quando você busca mais e mais a atenção dele você atrai para a sua vida. Mais você chama verdadeiramente a atenção do Espírito Santo para você. O ouvido dele está ali para te ouvir. Amém? Você pode entrar ali, meu irmão, com confiança. Entrar na presença dele determinado. O diabo, o que ele vai fazer? Ele não tem, já te falei isso inúmeras vezes, ele não tem poder, domínio nem autoridade sobre a sua vida. Eu costumo dizer que Satanás é tão fracassado que nem poder para destruir, na verdade, ele não tem. Se você não der a ele autoridade, ele não pode. Se você permanecer na presença de Deus, ele não pode tocar num fio de cabelo seu. Ele pode até tentar, que é o que ele faz. Então ele vai e ele tenta. Ele tenta fazer você dar um passo atrás. Ele tenta fazer você parar de alguma maneira. Ele tenta fazer você regredir, irmãos. Amém, Jesus? Ou às vezes com um problema diretamente com você, ou às vezes um problema que não é diretamente com você, mas passa a ser com um familiar seu. Às vezes com um problema de saúde, de doença, financeiro, de ordem espiritual, ou algum outro parente, mas ele tenta colocar aquele certo temor. Não vai dar, não tem jeito, não, esse caso aqui é um caso difícil, e isso aqui está difícil demais, não, isso aqui não tem condições. E Deus está dizendo, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Diga graças a Deus. Então eu posso entrar na presença do meu Senhor, certo?
Por isso pode ser de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada. Isso pode ser dentro da minha casa, na rua, ou aonde eu estiver no meu trabalho. Mas, pastor, no trabalho fica meio difícil a gente ficar lá orando. Não, não é nada difícil, irmãos. Se no trabalho tem quem fica falando besteira, contando piada imunda, não é difícil você ficar orando, ou estar em espírito de oração. Amém, Jesus? Ah, mas atrapalha. Não, não atrapalha. Quantas vezes eu vou fazer certas viagens, eu já te falei isso várias vezes, eu vou dirigindo, orando, e volto, dirigindo, orando, no trânsito, e nada tira a minha atenção, e nada me atrapalha com meu Deus. Eu tenho que começar a usar, irmãos, dessa confiança, que Ele me garante, que os olhos dele estão abertos e os ouvidos abertos à oração daquele local. Pastor, eu preciso poder crescer mais. No que diz respeito ao que eu estou te falando, no que diz respeito a essa confiança, isso já foi nos dado no dia que você aceitou a Jesus. Você foi empossado nesse poder, irmãos, nesse domínio e nessa autoridade. Amém, Jesus? Abre a Bíblia Sagrada, lá no livro de Salmos, capítulo de número 1, do livro de Salmos. Missionário tem uma explicação para isso tremenda, meu irmão. Salmos de número 1, versículo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer o que, irmãos? E prosperar é crescer, é o princípio do crescimento, irmãos. Amém, Jesus? Bom, pastor, eu tenho uma adversidade, eu tenho um problema, eu estou enfrentando uma barreira. Se você não levar aquilo que você tem enfrentado como adversidade, à luz, pegar aquele problema e trazer ele à luz da palavra de Deus, irmãos, e ter confiança na oração que você faz, porque você sabe, pela promessa do Senhor, que Deus está te vendo e está te ouvindo, você não vai solucionar o seu problema. Você vai solucionar do seu jeito, a sua maneira, do jeito que você acha que tem que ser solucionado. Você não vai aceitar conselhos, você não vai fazer nada. É do meu jeito, acabou e pronto. Talvez agora pode até resolver, do seu jeito. Parece que agora até teve uma solução. Mas se for do seu jeito, grava o que eu vou te falar. Lá na frente, você vai quebrar a sua cara. Faça do jeito de Deus. Faça a maneira da luz, conforme diz a palavra de Deus, a maneira do Senhor. Eu tenho a confiança, tenho. Eu sei que Ele está me ouvindo, sei que Ele está me ouvindo. E os olhos do meu Senhor, eu não te falei que quando você ora, você atrai a atenção de Deus para você? Ele está te olhando, Ele está te vendo. Amém, Jesus? É só entrar lá, irmãos, e falar, diabo, você vai sair. Mal, você vai sair, não estou te pedindo, entendeu? Não estou te convidando, não estou dizendo que você sai ou vai a hora que você quer, não. Eu estou ordenando. Pedirdes, na Bíblia, é determinardes. Amém, Jesus? É aquele verbo que o missionário fala. Tá? É você entrar e falar o mal, vai sair, vai deixar. Porque eu tenho poder, eu tenho domínio, eu tenho autoridade. Eu estou empossado de um poder, irmãos. Amém, Jesus? Pessoa empossada de um poder e amanhã ela diz, mas será que... Não, será que pode? Não. Se a mim foi delegado esse poder, eu vou usá-lo em o nome do Senhor Jesus.
Mas aí você quer ir pelo conselho seu, pela tua cabeça, pela tua própria vontade. Ou você quer ir pelo conselho lá do Joaquim, do Manuel, do Benedito, da Maria, sei lá de quem. E a Bíblia Sagrada diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda. Não interessa quem seja esse varão. Não interessa se ele é membro de igreja, se ele é obreiro de igreja, ou se ele é pastor de igreja. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu tenho que estar no conselho de Deus. Se eu quero atrair a atenção do meu Senhor, se eu quero que os olhos dele estejam sobre mim, se eu quero que os ouvidos dele estejam ouvindo as minhas orações, eu tenho que andar segundo o conselho do meu Senhor. Amém, Jesus? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e que mais, irmãos? Dos escarnecedores. Aí o versículo 2: antes tem o seu, o quê? Prazer. Então quem tem prazer na lei do Senhor, medita na lei do Senhor. Pastor, olha, eu amo Jesus, barbaridade. Acredito que seja barbaridade. Você lê Bíblia? Você estuda a palavra de Deus? Pastor, lá de vez em quando. E você vai falar para mim que ama a Deus? Você tem buscado a Deus como você deveria buscar? Então, pastor, tem dia que dá, tem dia que não dá, tem dia que eu acordo, tem dia que eu durmo demais, tem dia que eu esqueço. E como é que dá para afirmar, irmãos? É que nem o cara, ele arruma uma namorada, é sua namorada, você sabe que eu não estou lembrado? Eu estou te namorando? Mas aqui é louco, é doida? O que é? E com Deus, irmãos, dá para esquecer do Senhor, da grandeza, do poder dele, de manter essa comunhão. Antes tem o seu o quê? Prazer. Quem é que gosta? Olha a pergunta mais maluca que você já ouviu hoje no Dia dos Pais. Quem aqui gosta de chocolate? Ninguém, né? Deu para ver. Faz assim, mano, deixa eu ver, só dá uma olhadinha. Até eu que sou mais bobo, irmão, eu levanto as duas e o pé junto. Entendeu? Então, se você tem prazer em comer chocolate, vira e mexe. Você está lá, sempre tem um chocolatinho perto. E deu bobeira, alguém apareceu com dá um pedaço. A lei de Deus deveria ser assim na nossa vida. Ter o prazer, ter esse prazer de estar na presença do Senhor, de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor verdadeiramente, e de todo, meu irmão, não é um pedaço não, é de todo o coração. Amém, Jesus? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei, medita de dia e de noite. Bom, e quem é que faz isso? Quem faz isso será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o que acontece? Aí você vai dobrar o teu joelho, vai orar pelo seu parente e vai acontecer. Aí você vai dobrar o seu joelho e vai mandar aquela praga miserável, daquela doença sair do teu corpo e vai acontecer. Aí você vai determinar pela vida de alguém, abençoar a vida de alguém, esse alguém, não interessa onde esteja, vai ser alcançado pela sua oração. Amém, Jesus? Por quê, pastor? Porque eu estou atraindo os olhares de Deus para a minha vida. Eu estou atraindo Deus para mim, irmãos. E não se esqueçam nunca disso. Todo pai, todo, gosta de ouvir a voz do filho. Amém, Jesus? Vai lá para 2 Timóteo, capítulo de número 3. 2 Timóteo, capítulo de número 3, começando no versículo de número 14. Tu, porém, esse tu diz respeito à tua pessoa. Permanece naquilo que aprendeste. Você está saindo fora do ensinamento que Deus tem te dado.
saindo fora do ensinamento que Deus tem me dado, eu não vou atrair os olhares do Senhor para mim, irmãos. Amém, Jesus? Eu estou debaixo da luz, estou iluminado por ela. Mas aí eu dou um passo para cá, eu estou pegando um reflexo da luz, mas eu já não estou mais debaixo da luz, certo? Aí eu venho aqui, bem desse lado aqui, eu estou no reflexo da luz? Digamos que tudo tivesse apagado, só tem essa luz acesa, estaria no reflexo dela? Estaria, mas estou muito longe de estar debaixo da luz. Você tem deixado o ensinamento de lado. Pastor, mas me disseram, vieram lá com uns negócios novos. Não tem coisa nova na Bíblia. A Bíblia é a Bíblia desde quando o Espírito Santo inspirou homens para escrevê-la, irmãos. Acabou e pronto. É a mesma palavra, foi lá, é aqui, será eternamente. Diga graças a Deus. Mas sempre tem gente que quer colocar alguma coisinha. Sempre tem gente. Aí você vai encontrar aquele que diz para você, ó, estar mal na vida é muito bom. E você vai dizer, mas sabe que é verdade, irmão? Sabe que é verdade? Mas aonde diz isso na Bíblia? Você deixa de atrair os olhares de Deus. Por quê, pastor? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Porque aquilo que você tem aprendido de Deus. Não é de Igreja da Graça, não é de pastor Ayrton, de ninguém. É de Deus que você tem aprendido. Amém, Jesus? Pastor, o Senhor tem ensinado. O mesmo Deus que você precisa de servir Ele para ter uma vida abençoada, eu preciso também para ter a mesma vida abençoada. Não diferencia em nada. Aparece o outro lá e olha para você, não sei porquê, não vai com a sua cara. Você é arrogante, você tinha que ser mais humilde. Mas o que é ser humilde? É andar rasgado, sapato furado, camisa despencada e passando fome e necessidade? Hein? Humildade, já te falei, está aqui, ó. Não está na casa que você mora, no carro que você anda, no sapato que você tem, na calça que você compra, na comida que você come. Humildade está dentro do seu coração. Amém, Jesus? Mas você fica aí com esse tipo de situação. Você tem aprendido de Deus. Não arrede o pé. Se você quer que Deus continue olhando para você, ouvindo as suas orações, não arrede o pé daquilo que Ele tem te ensinado. Já te falei, fica onde você está e não saia por nada, meu irmão, da posição que Deus te colocou. Digam graças a Deus. Olha isso aqui, olha, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens o que, irmãos? Aprendido. Você está levando uma vida desregrada. Então, mas por que está levando uma vida desregrada? Você fica brincando, sorrindo, tá certo. Tudo que é demais, enjoa. Concordam comigo? Enjoa. Literalmente enjoa. Só a palavra de Deus e a comunhão que não. Mas saiu disso, enjoa. Mas ser carrancudo e cara feia é sinal de santidade, irmãos? Nunca foi e nunca será. A alegria do Senhor é o que? É a nossa força. Por que você sorri? Por que você brinca? Por que você é feliz? Porque você é de Jesus. Ele tem feito você assim. Lá atrás, lá onde abundou o pecado, estão lembrados? Você era triste, você era amargurado, você tinha depressão, você vivia na angústia, você vivia carrancudo, você vivia querendo pegar alguém para matar, para torcer o pescoço, e estava tudo legal. Agora que você é de Deus, você não pode ser feliz? Não, você tem que ser feliz. Não saia, não se esqueça de quem você tem aprendido. É de Deus que você tem aprendido. E ele disse mais aqui no 15,
e que desde a sua meninice, a meninice aqui, irmãos, presta atenção, não é quando você era criancinha. Pastor, eu tinha alguns anos lá, eu nunca fui na igreja. É a meninice espiritual. O seu começo, a sua caminhada no evangelho, você ainda é um bebê espiritualmente. Amém, Jesus? Então ele diz assim, olha, e que desde a meninice sabes as sagradas letras, quer dizer, tem sido ensinado nelas, que podem fazer-te sábio, para que a igreja? Salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Às vezes, eu vou abrir um parênteses aqui. A gente fala de bênção, é bênção isso, é bênção aquilo, é família, é dinheiro, é saúde, é não sei o que, tá. É bênção, é bênção. Todos nós precisamos de todas. Amém, Jesus? Mas a maior bênção de Deus está na salvação. A maior bênção está em você aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Aceitou? Aceitou. Eu costumo dizer, e sei que tem gente que não concorda comigo, mas eu só vou parar de dizer o dia que Deus não concordar mais comigo. Porque enquanto Ele estiver concordando, eu vou falar. Porque é a minha maneira de enxergar. A pessoa às vezes diz, olha, eu me converti há tantos anos atrás, 30 anos atrás. Não, há 30 anos atrás, você aceitou a Jesus. Amém? Agora, eu acredito que conversão, ela tem que ser todos os dias. Todos os dias é uma renúncia. Todos os dias é uma nova unção. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Então, hoje, um exemplo, a hora que você chegar lá na sua casa, que você olhar no espelho, você vai falar, Deus, o que eu fiz hoje? Eu digo espelho assim, você pode estar na sala, não tem que ir lá no espelho e ficar olhando para você mesmo. É uma maneira de colocar. O que eu fiz de errado hoje? Você vai encontrar coisas erradas. Você vai encontrar momentos que você falou o que não deveria falar, pensou o que não deveria pensar, deu ouvidos a porcarias que você não deveria ter dado, tomou atitudes que não deveria se nomear na vida de um filho de Deus. Amém, Jesus? Então aí é a hora de você dobrar o joelho, pedir a Deus a misericórdia, o perdão dele. Deus, não me trate segundo aquilo que sou, mas me trate pela misericórdia do Senhor. Não se esqueça de quem você, meu irmão, tem aprendido. Santidade. Missionário, eu estava em São Paulo ontem, missionário falou um negócio, mas assim, ó, tremendo. Entendeu? Tem coisas, a pregação toda é tremenda, mas tem uma palavrinha ali que, né? Uma frase que você dá uma subida, que é uma coisa. Ele diz, só há liberdade, verdadeira liberdade, na santificação, em ser santo. Porque se eu sou santo, eu vou atrair os olhares de Deus para a minha vida. Amém, Jesus? Eu não ouvi nada, irmãos. Amém, Jesus? Então responda quando eu te perguntar. Diga graças a Deus. Que bom. Quando eu pratico a santidade, eu tenho plena liberdade, porque o que saiu da santidade é choro, ranger de dente e vergonha. Tudo que está fora da santidade chama-se, enquadra-se dentro dessa palavra que eu vou te falar agora, vergonha. Não se esqueça de quem você tem aprendido. É do Senhor. Não se esqueça, meu irmão, que naquele momento do dia mau, por exemplo, como diz lá em Efésios, e o dia mau existe, você pode acreditar que ele existe. Se você quer que ele esteja te ouvindo e te olhando, atraindo a atenção dele para você, como é que ele pode te abençoar no erro, no pecado, na falha? Como que ele vai fazer isso?
E pecado, irmãos, não é só matar, roubar, prostituir, adulterar, ser desonesto, roubou. É pecado, isso também, tudo é pecado. Mas desfazer de Deus é pecado, irmãos. Buscar a Deus só quando você precisa é um tremendo de um pecado. Deixar de manter uma comunhão constante com Deus é pecado, meu irmão. Não, pastor, eu tenho comunhão. Tem comunhão? Faz quanto tempo que você não está lá no teu quarto, na tua sala, sei lá onde, na tua casa? Faz quanto tempo que Deus não tem ouvido a sua voz ali? Pai, eu estou aqui. Quanto tempo? Tem uns que talvez nem chegaram a fazer isso na vida ainda. Entendeu? Meu irmão, é hora, sei lá, de reverter o quadro, de mudar. Você tem aprendido do Senhor. Ele disse mais aqui no versículo 16, toda a escritura, toda a palavra de Deus, toda qual, pastor, do livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, toda a escritura, cada palavra, cada sílaba, cada vogal, cada frase que forma a Bíblia Sagrada, toda a escritura, divinamente inspirada, e a palavra de Deus é toda inspirada, é proveitosa para quê, igreja? Ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Amém? Instruir em justiça, para te corrigir, para te mostrar, para falar para você, olha, abre o teu olho, veja de quem você tem aprendido. Mantenha uma comunhão, busca o Senhor enquanto se pode achar. Amém, Jesus? Atraia os olhares de Deus, a atenção de Deus para a sua vida. Tome um compromisso com Deus, meu irmão. Para com esse negócio de ser religioso na vida, essa praga miserável de religião. Larga a mão disso. Ninguém precisa disso. Coloca dentro do seu coração, Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto. Ninguém precisa de mais nada. E ande com Ele, sirva a Ele, dedique a sua vida a Ele, meu irmão. Amém, Jesus? Ele disse, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Aí, você encontra lá o Filisbino, né? E chega para você e diz, não, eu não vivo no Velho Testamento. Não, eu vivo em toda a palavra de Deus. A minha vida está do livro do Gênesis ao Apocalipse aqui dentro. Amém, Jesus? Não tem esse negócio. Não, isso aí foi para o velho. Isso aí foi uma lei dada separadamente. O que está dentro da Bíblia pode ter certeza, ainda que tenha sido para um grupo de pessoas ali, Deus fez questão de deixar registrado. Então serve para mim, para você e para quem crê. Porque a palavra de Deus é para quem crê. Amém, Jesus? É só para quem crê, para ninguém mais. Uma vez, eu estava numa roda de pregadores, e tinha outros pregadores, e eu falei da oração de Jabes. Uma vez me apresentaram um livro, irmãos, chamado-se A Oração de Jabes. Pastor, leia isso aqui, que isso aqui é muito bom. Eu li. Eu vibrei. Depois daquilo, da primeira leitura desse livro, eu já li esse livro mais umas outras tantas vezes, que eu não vou saber te repetir quantas vezes foi, mas foram muitas. Amém, Jesus? Muitas. A ponto de eu gravar página e comentário onde estava escrito no livro. Só para você saber quantas vezes eu li o livro. Que eu realmente não vou saber te falar. Qual é a oração de Jabes? Basicamente, Senhor, me abençoe muitíssimo. Alargue as minhas fronteiras, que a tua mão seja comigo, de sorte que não me sobrevenha nenhum tipo de mal. E eu comentei isso. Meu irmão, escandalizou.
Teve uns 2, 3 ali que eu falei, vai morrer, nós vamos ter que chamar aqui a ambulância para levar esses 2 irmãos internados, porque não é possível. E onde já se viu, e aquilo foi para Chaves, e aquilo, irmão, é caçar minhoca no asfalto com picareta de borracha, rapaz. Você não vai fazer com que a palavra de Deus seja frustrada na minha vida, porque eu não vou deixar. Se ela funcionou para Jabes, vai funcionar para mim. E vai funcionar para quem colocá-la em prática, em nome de Jesus. Amém, Jesus? Pastor, mas olha, vou falar uma coisa para o senhor, hein? Não acredito, não. Eu continuo até hoje fazendo a oração de Jabes. Quando eu lembro, Deus me abençoa muitíssimo. Por que eu quero ser abençoado, Deus? Porque quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu tenho capacidade de abençoar os outros. Me abençoa na minha saúde, Deus, porque assim, Pai, eu vou poder abençoar aquele que está doente, aquele que está enfermo. Deus, me abençoa dentro da minha família. Por quê? Porque a minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode ser exemplo para outros. A bênção, não a minha família, mas a bênção do Senhor que habita aqui, pode ser exemplo para outros. Quer dizer, você vai abrindo. E como é que Deus não vai te ouvir, irmãos? Ele disse, não esqueça de quem atraia os olhares de Deus, a vontade de Deus para a tua vida. Ele disse, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, bom, por que tudo isso? Para que o homem de Deus, para você que está aqui, e homem, geneticamente falando, isso seja do sexo masculino ou feminino, seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. E como é que o Ney chega para mim e diz que o Velho Testamento não funciona porque aquilo ali foi uma coisinha que foi dada para o judeu, para o hebreu, para o saduceu, para o fariseu, para o eteu e sei lá mais para quem? Se a Bíblia Sagrada diz o contrário do Ney, e a Bíblia diz o quê? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, o seu Joaquim que vem aqui na igreja, o seu Manuel, o Ayrton, e sei lá qual é o seu nome, meu irmão, para que o homem de Deus, ou seu, minha irmã, seja perfeito. Então, se está no Novo Testamento, é para que você seja perfeito. Mas se tem uma palavra lá no Velho, não interessa onde, é para que você seja perfeito. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas folhas não caem. E tudo quanto puser as mãos, o que acontece, igreja? Prosperará. Você crê? Sim ou não? Diga graças a Deus. Então ele disse, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então quem vai falar para mim se é ou se não é, meu irmão? É a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Diga graças a Deus. Não vai no seu conselho. Você orou a Deus? Orei, pastor. Pegou o problema, colocou nas mãos do Senhor? Coloquei, pastor, já fiz isso. Então agora descanse no Senhor. Deixa Ele fazer, irmãos. Ele não precisa da sua ajuda. É o inverso. Você precisa da ajuda dEle. Amém? E onde Deus habita é no mundo espiritual. Ele tem domínio sobre o mundo espiritual e o mundo físico. Nós, nem domínio no espiritual da nossa própria vida não temos. Quanto mais domínio no mundo físico, no que diz respeito à nossa vida, nós não temos.
quanto mais no mundo espiritual. Deus domina em todas as áreas e em todos os lugares. Não se esqueça de quem você tem aprendido. Você vai tomar aquela decisão, pastor, eu vou porque ela está baseada na palavra de Deus. Então, pastor, ela está, mas ela está porque você quer ou ela está porque você achou? Ela está porque você diz que está ou ela está porque Deus falou que ela está? Não, o senhor sabe que eu não achei nada, então não faça, porque agora pode ser que está dando tudo certo, mas lá na frente você vai se arrebentar. E olha, eu não sei porque eu estou falando isso, mas já falei a segunda vez. Amém, Jesus? Não sei. Vá em Deus, aprenda do Senhor, busque a direção do Senhor. Não dê um passo na tua vida, um passo sequer, um único passo, sem que você não tenha a autorização de Deus. Pastor, mas peraí, eu vou ali passear, não interessa se você vai passear ou não vai, até para se divertir, até para ter sossego, tranquilidade, tem que ser na presença de Deus. Diga graças a Deus. Não, pastor, eu não estou entendendo, meu irmão, quantos e quantos que a gente sabe, que já foram passear e sem a direção de Deus e bateu, caiu, quebrou, arrebentou, machucou e não sei o que, e acaba tudo passeio. Então tudo tem que ser na presença do Senhor. Amém, Jesus? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído. Volta aonde nós começamos. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo de número 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Olha o poder que Deus está te dando, irmãos. Amém, Jesus? Se a gente pudesse, naquele momento de oração que você está embalado lá pelo Espírito Santo, se Deus, sei lá, abrisse, eu costumo chamar de cortina, né? Mas não é cortina, é para mim identificar. Se Deus abrisse a cortina assim, que separa do mundo físico, o mundo espiritual, e deixasse a gente ver o mundo espiritual, meu irmão. Que bênção, que não estaria naquele momento ali. Você ia querer fazer isso todo dia, toda hora. Se Deus, coisa tão boa, que eu quero ser embalado pelo Senhor, quero ser levado pelo Senhor. Amém, Jesus? Então, meu irmão, tome essa atitude certa com Deus. Não se esqueça de quem você tem aprendido. É Deus que te ensina, é a palavra de Deus divinamente inspirada, que é para fazer você perfeito e perfeitamente conduzir a sua vida. Então não interessa qual seja a palavra. Amém? Aquela partezinha que está lá, menor versículo da Bíblia, alguém sabe qual é? Jesus chorou. Pronto. Jesus chorou? Chorou. Pastor, mas isso vira pregação? Então, Jesus chorou. Você quer que saia uma pregação? É fácil. Jesus chorou. Vamos fazer de conta que Deus me deu a direção agora. Eu estou lá na minha casa, estava lendo a Bíblia, Jesus chorou. Como é que desenvolve uma pregação? Como é que você desenvolveria esse assunto? Chorou por quê? Qual foi o motivo dele ter chorado e Deus deixar registrado na palavra? Ele chorou por alguém? Ele estava chorando de dor? Ele tomou um tropeção? Hein? Toda palavra é divinamente inspirada. Livro, a gente chama de Bíblia Sagrada. Tá? Eu vou me atrever a dizer para você, sem medo de errar, isso aqui é Deus, irmãos. Isso aqui é Jesus tratando comigo e com você. Digam graças a Deus.